Annyeonghaseyo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao canal do outro lado da cena. O canal que vai trazer para vocês aí cultura, literatura, tudo aí, essa cultura maravilhosa da Ásia aí para vocês, tá certo? Gente, e hoje, né, eu resolvi falar sobre esse livro maravilhoso da literatura coreana, né, que tá fazendo a maior sensação aí no momento, que é esse livro aqui do Pachinko, tá? A escritora é a Min Jin Lee. E, gente, o livro maravilhoso, viu? É um livro de gerações mesmo, de famílias. Maravilhoso mesmo, nós vamos falar aqui dele. Ele tá fazendo muito sucesso devido à série da Apple, né? Da Apple TV, que é também do mesmo nome, Pachinko. Tá fazendo um sucesso aí. Tô assistindo a série agora, depois que eu acabei esse livro maravilhoso, né? Calhamacinho, né? Mas ele é muito bom, tá certo? E eu vou comentar com eles aqui. Como eu disse pra vocês, esse livro vai falar. Se você gosta de história da Coreia e do Japão também, porque vai falar muito aqui dessas duas culturas aqui, e como é o choque dessas duas culturas, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa história. Gente, a história se passa... É uma saga de 3 gerações, tá? De famílias, de imigrantes coreanos que vão para o Japão no século XX, tá? O livro, gente, ele é grossinho desse jeito porque ele é dividido em 3 partes, tá? O que acontece nessas partes aí? Primeira parte, a gente fica sabendo do nascimento da Sunja, que é a personagem central aqui desse livro, tá? É a partir dela que começa essa geração de famílias, tá? Dessa família numerosa aqui e grande, né? A partir dela. Por quê? O que acontece? A história, na verdade, se passa mais com o pai dela. No início aqui da primeira fase, passa com o pai da Sunja, que é um homem frágil, né? Ele tem a deficiência que é do lábio leporino. Então era muito difícil conseguir casamento para ele. Naquela época o casamento era arranjado, né, entre as famílias coreanas. E era muito difícil você conseguir uma esposa para ele, né? E o que acontece, gente? Ele vai para... Ele conhece a mãe da Sunja, que é uma mulher que se apaixonou pelo jeito carinhoso dele e acaba se casando com ele. Só que ela não consegue... Todos os filhos que eles tentam não conseguem vingar esses filhos. Eles sempre morrem. E a mãe da Sunja acha que ela é uma mulher amaldiçoada, que eles são um casal amaldiçoado, e pede a ajuda de uma bruxa ali da região para poder ajudar ela a engravidar, né? E a conseguir. E a bruxa meio que ajuda ela, né, nos feitiços ali da região. Inclusive até a religião da Coreia, gente, ela tem uma parte que não digo que é voodoo, porque voodoo já pega mais a parte da África, mas tem essa parte mais de feitiçaria também, tá? Que é feito por isso aqui. Qualquer dia eu explico ainda mais essa parte pra vocês. E até que ela dá à luz a Sunja, a personagem título aqui, que foi a única menininha ali que vingou, né? E a Sunja, gente, ela é totalmente paparicada pelo pai, né? O pai, ele faz tudo por ela. E o que acontece? Acontece que você vai ter a chegada dos japoneses na região coreana, né? E nessa chegada explica muito bem nesse livro que, assim, eles proíbem tudo da cultura coreana. Os coreanos passam a ser servos, né? Eles passam a olhar os japoneses com respeito, mesmo, e abdicando até da sua cultura mesmo, tá? E da sua língua, do idioma Hangul, porque quem falasse coreano ali era considerado inferior. O superior é quem falasse japonês. Então você tinha escolas japonesas, você tinha que rebatizar os seus nomes. Tinha alguns ali que rebatizavam os nomes para que pudesse ter mais a pronúncia do japonês do que do coreano.
E aí você vai viver essa transição, né? Esse choque cultural quando o Japão ocupa a Coreia. E o que acontece? O pai da Sunja, ele tem uma saúde muito débil. Então ele vai falecer, né? E a Sunja fica sozinha, junto com a mãe dela, e elas têm que se virar. E aí elas começam a organizar, na casa delas, elas começam a criar uma pensão. Nesse tempo a Sunja cresce, ela vai comprar todos os alimentos que precisa naquela pensão, e ela acaba conhecendo, durante essa ida pelo mercado, o Hansu. O Hansu, gente, ele é um homem muito bonito, tratado aqui. É coreano, mas assim, ele faz muitos negócios no Japão, então ele mora no Japão. E ele se veste todo elegante. As pessoas até acham que ele realmente é japonês, porque naquela fase os japoneses é que tinham as roupas, eram os ricos, né? Enquanto os coreanos não eram. E ela acaba tendo um relacionamento com ele, né? E acaba tendo um relacionamento amoroso e sexual. Nessas relacionamentos sexuais que acontece entre o Hansu e a Sunja acaba engravidando, né? Acaba engravidando daqui, do Hansu. Só que o Hansu conta um detalhe que ele não tinha contado pra Sunja. Ele era casado com uma japonesa. E aí ele arranja um trato pra Sunja. Olha, você vai ter esse filho, né? Eu tenho certeza que é um filho homem. E eu não tenho filho homem. Eu tenho só filhas mulheres com a minha esposa japonesa. Então eu monto uma casa pra você, lá no Japão, e te sustento. Ela acha aquilo vergonhoso demais. Ela não aceita aquilo acaba com o orgulho dela. E ela abandona o Hansu. Nisso o Hansu volta para o Japão e ela grávida, né? E a mãe dela tendo que sustentar, ela vai contar para a mãe dela, isso não aparece aqui, tá? O que aparece é o seguinte, a chegada de um pastor doente, tá? Pastor mesmo da igreja evangélica, coreano, porque nessa fase aqui começam a vir a influência cristã na Coreia do Sul, na Coreia, tá? Aqui nem passa a ter a Coreia do Sul, Coreia do Norte, que ainda não está dividida. E aí chega um pastor chamado Isaac, e ele é um pastor que também tem fragilidade na saúde, e ele acaba se apaixonando pela Sunja. Mas a Sunja tá grávida, não quer saber de ninguém, e ele não se importa, tá? Com essa gravidez dela. Nisso ele vai lá, se cura, ele começa a ensinar todos eles lá sobre a religião cristã, a religião evangélica, né? Sobre a Bíblia, porque é uma coisa que ele carrega. E aí ele faz o seguinte, olha, deixa eu casar com a Sunja. Ele cria uma grande amizade pela mãe da Sunja. E fala assim, olha, deixa eu casar com a Sunja, porque eu vou dar a vida melhor para ela, e o filho que ela tá esperando será o meu filho agora. E eu não me importo se ela ficou grávida de outro homem casado, eu não quero saber. Ela vai ser meu filho, esse menino. E aí, beleza. Só que o Isaac, a família dele também, ele não é de uma família rica, tá? Mas a família dele mora no Japão. São imigrantes coreanos. Então a Sunja, ela se casa e vai com ele para o Japão. Nisso acaba a primeira parte. A segunda parte vem a vida da Sunja no Japão. E aí nesse livro a gente descobre como que eram os imigrantes coreanos no Japão. E gente, era de uma tremenda pobreza. Havia um preconceito muito grande, tá? Isso aqui nessa época. Com relação aos japoneses, aos coreanos. Os japoneses tinham total preconceito, achavam eles sujos, retratavam eles como pessoas que não tinham cultura nenhuma, ignorantes, tratavam tudo isso, e que não pensavam, não tinha estudo, não tinha nada, eram sujos, pobres, mendigos, era a ralé da sociedade mesmo. E o que acontece? A Sunja não sabia dessas coisas. Primeiramente ela não sabia. Então ela vai até lá, ela fica na casa do irmão do Isaac, que é o Yosef, né? E, gente, o nome deles são nomes bíblicos,
mas com conotação coreana, para que a linguagem coreana possa pegar, entendeu? E o Yoseb, gente, ele é casado, que é o cunhado da Sunja, ele é casado com a Kyung-gi. E a Kyung-gi, gente, é retratada como uma mulher lindíssima, linda mesmo, que se torna muito amiga da Sunja. Só que o que acontece, gente? Ela é uma mulher linda, maravilhosa, mas não pode ter filhos. E a Sunja, nesse meio tempo, já tem o menininho Noah, tá? E o Noah, gente, ele é uma gracinha, todo mundo gosta dele. O Isaac paparica ele demais também. E nesse meio tempo você vai ver a vida e a adolescência, tá? Na segunda parte do Noah e de um outro filho que a Sunja vai ter com o Isaac, chamado Mosaço, tá? E o Mosaço, diferente do Noah, é totalmente rebelde, não quer saber de nada, de estudo, enquanto o Noah é um menino aplicado, ele ama literatura inglesa, o que eu me identifiquei muito porque eu sou pós-graduado em literatura inglesa, então os gostos do Noah eram meus gostos de leitura também. Mas nada disso tira o preconceito que tem dessa família, que tem dos japoneses sobre essa família, assim como outros coreanos também. Eles vivem num bairro de coreanos totalmente descrito aqui como um bairro sujo, um bairro maltrapilho, um bairro onde tem traidores, né, coreanos, que vai falar o que os outros coreanos estão fazendo para os japoneses, para que os japoneses possam torturá-los e matá-los. E o que acontece, gente? Todo mundo sabe que a religião da... o Japão não tem uma religião, né? A religião mais é shintoísta, né? E o Isaac, ele é cristão. E houve uma perseguição, né, no Japão contra os cristãos católicos. E eles vão perseguir o Isaac. E vão prender o Isaac e torturá-lo. E nisso, a família não tem sustento. Então o que acontece? A Sunja vai começar a vender salgados junto com a Kyung-gi no mercado, onde só tem coreanos, onde tem chineses. E, gente, ela é muito maltratada lá. Tem muita competição entre eles. Eles destroem comidas delas. Enfim, gente, é uma situação muito preocupante aqui, tá? E é nisso que ela vai. Nesse meio tempo, o Isaac, né, vai acabar falecendo. E aí ele assim que se virar. O Yosef fica doente, ainda mais com relação à Segunda Guerra Mundial que está ocorrendo, principalmente que eles estão no Japão, né? E eles acabam sofrendo com isso. O próprio Yosef acaba sofrendo com isso. Acaba sofrendo com a questão da guerra, fica aleijado, morre. Não morre, não. Quem morre é o Isaac. E aí ele fica aleijado, né? E elas têm que sustentar ele. Só que ele não aceita ser sustentado por uma mulher. E nisso aparece o Hansu de novo na história, tentando ajudar a Sunja a conseguir um emprego melhor e a sustentar o Noah, né? E o Mosaço também. Só que a Sunja não aceita, ela é muito orgulhosa com relação a isso. E, gente, passam-se os anos, os filhos crescem, tá? O Noah vai entrar para uma faculdade. O Mosaço não quer saber de estudo. E aí o que acontece? O Mosaço acaba entrando para um mercado de pachinko. O que seria o pachinko aqui? Pachinko seriam aqueles caça-níqueis muito famosos no Japão. E fica muito famoso lá. Por quê? Porque quem cuida desses pachinkos são foras da lei. E como os coreanos eram menosprezados, eles acabam entrando nessa fase aqui também. Então Mosaço fica sendo um grande empreendedor junto com o senhor que cuida de lá também, que confia muito no Mosaço. E o Mosaço tem tutano para negócios, tá? E nisso, gente, a gente acaba vendo o Noah. O Noah acaba indo para uma faculdade caríssima no Japão para fazer literatura inglesa, né? Porém, ele fica totalmente decepcionado quando ele descobre que o pai dele não é o Isaac. O pai dele é o Hansu. E o Hansu, gente, a gente no meio tempo da história, a gente acaba descobrindo que ele conseguiu as riquezas dele também, não sendo honesto. Ele acaba fazendo parte da Yakuza, né?
E assim como todos os outros coreanos também, viu, gente? É muito difícil lá um coreano se sair muito bem. Tá certo? Gente, a terceira fase a gente vai ver sobre o neto da Sunja, que é o filho do Musashi, que é o Solomon. Tá certo? E aí a gente vai vendo também a história deles. Não vou me alongar, quem quiser ver é muito bom. A série também está sendo muito boa, eu estou vendo o primeiro capítulo agora, e realmente ela retrata muito bem. O que eu indico para vocês é que vocês leiam primeiro isso daqui, porque a série... Porque aqui a gente tem uma ordem cronológica. A série ela não tem essa ordem cronológica, tá? Então, se você está interessado em saber o que em ler o livro, em ler a história, né, propriamente dita, porque a série, pelo que eu vi, vai ter temporadas, então vai ser muito difícil seguir, você saber toda a história na primeira temporada. Então, se você quiser, é curioso e quiser saber, leia primeiro essa historinha aqui, tá? Porque ela é muito boa. É muito boa mesmo, você fica sabendo coisas chocantes a respeito da imigração coreana no Japão e como essa família vai lidar. E como não só essa família, gente, mas todo mundo envolto dessa família. Você tem amigos do Musashi, inclusive um amigo do Musashi que é japonês, mas é homossexual e vai casar com uma... é obrigado a se casar com uma mulher que a mãe dele quer, e aí ele acaba tendo vida dupla. Enfim, gente, acontece muitas coisas assim. É um novelão mesmo, tá? Você vê até o Noah também, que fica revoltado. Você nem imagina as coisas que ele... O Noah, um rapazinho tão bondoso, ele fica muito revoltado quando ele descobre que o Hansua, que é o pai dele, e não o Isaac. E você tem uma revolta muito grande dele. E até, eu confesso que até ele é um pouco ingrato com a Sunja. Porque, gente, você pega um apreço por essa mulher, pela Sunja, e você vê que ela é uma mãezona mesmo. Ela quer saber da família mesmo, tá? Ela ajuda com todas as forças que ela tem. Ela não desiste, ela é batalhadora mesmo, tá? Além disso, gente, você vê também você tem uma explicação aqui de como as Coreias são separadas. Uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando na Coreia do Norte, Coreia do Sul, mas por que tem essa divisão, né? E aqui nesse livro aqui você vê um pouco dessa explicação, tá? Gente, não vou me alongar mais. Olha, se vocês quiserem, leiam esse livro, é muito bom. E depois assistam a série também, que tá sendo muito boa também. Os atores estão ótimos, tá certo? Gente, se vocês gostaram aí, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Se você conhece alguém que gosta muito da Coreia e quer saber muito mais sobre a história da Coreia e a história também deles quando eles foram imigrados lá pro Japão, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos também, tá certo? Komawo!